E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, o canal Apollo Fisioterapia. Eu sou o professor Alexandre Brosin e no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre ventilação protetora. Ventilação protetora diafragmática e ventilação protetora pulmonar. Recentemente eu lancei um vídeo aqui no nosso canal falando sobre esse tema e também fiz uma enquete lá no meu Instagram, o @professor Alexandre Brosin, perguntando se conheciam a ventilação protetora diafragmática. A maioria do pessoal disse que não conhece. Então eu resolvi fazer mais um vídeo mostrando aqui para vocês um artigo que testou, que avaliou, tentou trazer mais evidências a respeito da ventilação protetora diafragmática. Então se você quer saber o resultado desse artigo, assiste o vídeo aí comigo. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e sempre aperta o sininho porque você recebe notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá então, pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito da ventilação protetora diafragmática e se ela realmente vai ser protetora para o pulmão, se eu consigo garantir proteção pulmonar mesmo fazendo a ventilação protetora diafragmática. Se você não assistiu os outros vídeos que eu fiz, né, o vídeo que eu acabei de citar aí no começo desse aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu vou fazer uma breve recapitulação aí do que é essa questão da ventilação protetora diafragmática, ok? Vamos lá então, nós podemos apresentar aqui para vocês, resumidamente, o que seria, né, o que levaria a uma lesão diafragmática. A lesão diafragmática ela pode ser classificada como um miotrauma por excesso de esforço ou um miotrauma por falta de esforço. No caso do excesso de esforço, nós teríamos um processo inflamatório que vai levar à lesão diafragmática. Já na falta de esforço, nós teríamos aí a atrofia diafragmática. Então, tanto na como na superassistência diafragmática, ou seja, na ventilação mecânica em que eu faço tudo pelo meu paciente e aí eu teria uma diminuição de esforço, eu levo a uma lesão por atrofia. Já no paciente em que eu faço pouco por ele e ele tem que se esforçar demais, aí o aumento do esforço leva a uma lesão, um processo inflamatório, que já foi tema aqui então de vídeos que a gente fez aqui no canal, de um vídeo que eu fiz aqui no canal. Bom, outras alterações decorrentes desse esforço aumentado ou diminuído, a gente pode falar que são as alterações, especialmente as alterações pulmonares. Então, quando nós falamos de alteração pulmonar, nós estamos falando das lesões induzidas pelo esforço, as lesões geradas pelo próprio ventilador, né, a lesão pulmonar gerada pelo ventilador mecânico, que pode ser, então, decorrente de tensão e de estresse pulmonar, decorrente de aumento da tensão e do estresse do tecido pulmonar, que vai gerar também um processo inflamatório, especialmente pulmonar. Outro fator importante com as oscilações do esforço são as oscilações hemodinâmicas, são as variações hemodinâmicas e as alterações hemodinâmicas que podem ser decorrentes desse processo, desse aumento do esforço que o paciente faz, do esforço do trabalho respiratório que ele vai fazer durante a ventilação mecânica. Ou seja, se ele aumentar o esforço, ele pode mudar a hemodinâmica, aumentar o retorno venoso. Se ele diminuir o esforço, ele vai mexer com essa hemodinâmica também, já que a gente passa a ter uma ventilação com pressão positiva. Bom, aí a grande questão, né, esse conceito de proteção diafragmática é considerado um novo conceito, mas a grande característica é que ele é pouco investigado. Então, aqui nós temos uma dicotomia, né? Será que é possível ter a ativação diafragmática para que eu evite a atrofia e mesmo assim eu não gere alterações pulmonares importantes, né? Lembrando que se eu tiver aumento do esforço, isso também não é bom para o pulmão, porque eu posso hiperdistender ou eu posso tensionar mais áreas colapsadas. Então, no vídeo anterior eu já falei sobre a utilização de PIP, para você manter as áreas mais abertas e, consequentemente, otimizar o trabalho diafragmático sem gerar lesão pulmonar. Então, a questão é que essa dicotomia, né, essa relação entre a pressão, a ventilação protetora diafragmática e ventilação protetora pulmonar, ela foi pouco estudada.
ela é pouco investigada de acordo com os próprios autores que eu vou apresentar aqui para vocês, do artigo que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Lembrando que eu vou deixar esse artigo aqui no link da descrição, né, desse vídeo, para que você, se tiver curiosidade, leia o artigo na íntegra, ok? Então esse artigo, então, ele busca justamente, né, um clinical trial, né, um estudo randomizado, que ele vai justamente estudar se a ventilação protetora diafragmática e pulmonar, elas conseguem, né, se eu vou dando suporte ao diafragma, se de fato uma coisa e outra são viáveis, elas conseguem ser realizadas junto. Então, por isso é avaliar a viabilidade de você fazer uma ventilação protetora pulmonar e diafragmática em pacientes críticos. O que eles fizeram então? Eles avaliaram em diversos parâmetros, né? E aqui eles apresentam para nós uma curva de fluxo, eles avaliam aqui o volume, depois eles avaliam a pressão de oclusão, né? A pressão de abertura de oclusão, então eles fazem, em alguns momentos aqui nesse gráfico a gente observa inclusive ocorrendo uma pausa, então ele faz aqui essa medida, faz a medida de pressão esofágica, faz a medida de pressão gástrica, a pressão diafragmática, né, transdiafragmática, e aqui a pressão transpulmonar, né? Eles fazem então essas medidas, e essas medidas elas vão ser indicativas aí, né, de que você está ou não aumentando o esforço. Então aqui então ele fez aqui a medida do esforço do paciente. Quanto maior for essas diferenças, né, quando você pensa aqui nas diferenças no asterisco e no círculo que está aqui no gráfico, quanto maior for essa diferença, maior é o esforço que o paciente está fazendo. Bom, como que funcionou aqui, né, diante disso, como que funcionou a ventilação protetora? Então eles fizeram, acompanharam durante um tempo os pacientes durante 24 horas, foram monitorizando, e aí eles faziam ajuste de acordo com essa pressão transdiafragmática aqui. Como é que eles consideraram a sub ou superassistência? Todo paciente que tivesse com pressão trans entre 3 e 12 centímetros de água, não era necessário fazer nenhum ajuste. Então, eles aguardavam uma hora, faziam lá as medidas de novo de todas as pressões, em todas as respirações, durante 2 minutos, depois de uma hora. Caso essas pressões estivessem acima de 12 centímetros de água, aumentava a pressão suporte, então quer dizer, ele estava fazendo mais esforço, aumenta a pressão suporte, para que então ele observasse se esse paciente estava seguro ou não, né? Então, o que ele via lá, né? O critério de segurança era manter o volume abaixo de 10 ml por quilo de peso e manter uma pressão de platô menor do que 30. Se, por um acaso, né, estava tudo bem, então ele resolveu, isso daqui manteve seguro, ele voltava para cá e avaliava depois de 2 minutos e de novo entrava nesse ciclo para ver o que fazer. Caso contrário, então ele revertia o último ajuste e voltava depois de uma hora para avaliar novamente. Bom, também, se você tivesse, então aqui a gente estava levando em consideração uma subassistência, por isso que se aumentava a pressão suporte. Por outro lado, você tinha aqui a monitorização também da pressão transdiafragmática, e aí, quando menor que 3, considerada então uma superassistência. Por isso, então, reduzia a pressão suporte, né, o suporte em 2 centímetros de água, observava se estava mantendo um volume corrente pelo menos de 4 ml por quilo, uma frequência menor que 40, um pH de 7,27, 25, e aí, então, se isso tivesse ok, voltava lá, yes, né, voltava dali 2 minutos, reavaliava. Caso contrário, se não, né, aí então, dali uma hora, voltava a avaliar novamente. Então, esse foi o algoritmo, né, que eles usaram para conduzir todo o estudo. Qual foi o desfecho que eles utilizaram? Então, a frequência, eles usaram, né, quanto de frequência respiratória, ou quantas frequências respiratórias durante todo esse período de avaliação se manteve entre a pressão transdiafragmática entre 3 e 12 centímetros de água. O volume corrente, eles usaram também para saber quanto que eles estavam mantendo o protetor, e aí então foi normalizado para o peso, e também usaram aí o drive de pressão transpulmonar, também para saber se existia ou não uma pressão protetora, mantinha, né, conseguia manter pressão protetora. Quando você considera os dois grupos que eles chamaram aqui de grupo controle e grupo intervenção, portanto esse aqui conduzido da mesma forma que sempre foi conduzido por a UTI, né? E depois aqui a intervenção onde fazia esses controles da pressão transdiafragmática,
o que eles observaram? Que os grupos saíram de uma linha de base considerada igual. Bom, outro fator que foi avaliado, como a gente já falou, foi então o número de ajustes necessários, né, de suporte em relação aí, né, ao grupo controle e o grupo intervenção. Vejam, o grupo intervenção foi o grupo que mais ajustes foram feitos, né? Então, o número de ajuste que foi feito foi muito maior. Aqui, quase chegando em 8, 9 aqui em mediana, né? Então, um número de ajuste muito maior, enquanto aqui tiveram, inclusive, pacientes que não tiveram nenhum tipo de ajuste em 24 horas. E a quantidade de ajuste, né, que foram executados, na verdade, o delta de ajuste, então, teve alguns que abaixaram a pressão, outros que aumentaram a pressão, e essa variação foi muito maior aqui no grupo intervenção. Muito bem, aqui é uma outra forma da gente observar, né? Então, se você olhar o grupo controle, em azul nós temos aqui os ciclos em que houve aumento da pressão, né, de controle, então, aumento do suporte, e aqui o grupo em que teve diminuição do suporte. O grupo não, o momento, né, em rosa, o momento em que teve diminuição de suporte. Quando você olha lá em 24 horas, no grupo chamado grupo intervenção, que é esse grupo que está abaixo aqui do nosso gráfico, a gente observa que na primeira hora houve um ajuste importante, aumento, também é um pouco de diminuição, e depois ele vem aqui sempre mantendo os ajustes, né? Isso no gráfico anterior a gente já viu que ocorreu aí grandes ajustes, né? Mais números de ajustes em 24 horas. Mas aí então tanto aumentando quanto diminuindo os ajustes. Bom, esse gráfico aqui também agora ele vai nos mostrar quais eram, né, a porcentagem de medidas que eu tinha dentro daquilo considerado protetor diafragmático. Então, se você então olhar aqui, ó, em torno de 7% e 37%, portanto, aí 44% das respirações, elas estavam fora, né? Ou abaixo, né? Uma pressão menor do que 3, como a gente viu lá no algoritmo, ou acima, 37% estava acima dessa pressão de 12. Então aqui eu tinha uma superassistência, aqui uma subassistência, portanto, esses 37% com um esforço muito grande. E somente, né, 54% estaria aqui nesse meio aqui, né, considerado então, portanto, uma pressão considerada adequada, né, uma pressão transdiafragmática adequada que justifica que poderemos concluir que é uma assistência adequada também. Esse gráfico ele vai mostrar, né, especificamente aqui, tanto para grupo controle como para grupo intervenção, quantos porcentos, qual é a fração de respirações que estavam dentro do que se chama de ventilação protetora. Então observe que na primeira hora, aquele ajuste que a gente viu lá, na primeira hora, né, na hora zero aqui, eles ajustam as medidas o suporte, né, ajusta o suporte, aí vai adequando, e aí eu tenho aqui então a gente mostra que a intervenção ficou superior em relação ao controle, em relação ao número de frequências que estavam protetoras para o diafragma. Essa porcentagem então foi, em média, aqui, ó, 81% das respirações estavam dentro do considerado protetor, já para o grupo controle somente 35%, portanto eu posso fazer uma analogia aqui, né, fazer uma inversão dessa informação. O restante, né, portanto, 65% das respirações estariam não protetor para esses pacientes. Quanto à lesão pulmonar, observem isso daqui, ó. Então, quando você considera que, ok, 87% das ventilações foram protetoras, o que nós queremos saber agora? E a lesão pulmonar? Então, considerando 8 ml por quilo de peso, né, o grupo controle e o grupo intervenção, eles mantiveram aqui, ó, durante todo o ciclo, né, todas as 24 horas que foram acompanhadas, né, que durou esse estudo, eles têm lá, ó, o controle 96% fica dentro ou abaixo de 8 ml por quilo de peso, e 83% fica no grupo intervenção, então considerado aí, não houve diferença significativa entre os dois grupos. Quando a gente considera uma outra variável, que é a pressão transpulmonar, a pressão transpulmonar, apesar da gente ver aqui então que aparentemente um pouco maior aqui, né,
no grupo intervenção e menor aqui no grupo controle, mas essa diferença nos momentos não houve diferença significativa. Em média a gente tem aí 20 centímetros de água e 18 centímetros de água com P, que não conseguiu diferenciar os dois grupos, aí, os dois momentos, em todos os momentos, né, de hora em hora que eles avaliaram. E por último, a gente mostra aqui para vocês com relação ao drive de pressão. Então o drive no grupo intervenção foi de 11 centímetros de água e o drive no grupo controle 12 centímetros de água, um pouquinho menor, mas também sem diferença significativa. Mostrando até agora, então, que nós podemos ver que a ventilação protetora diafragmática, que ficou em 87% no grupo intervenção, ela não gerou lesão, nenhum desfecho em relação a volume, não gerou nenhum desfecho em relação à pressão transpulmonar, nem ao drive de pressão que foi avaliado aqui. Então, as conclusões que a gente pode tirar desse estudo, que são conclusões do estudo, do artigo, é que o suporte inspiratório guiado pela pressão transdiafragmática, que foi o que a gente viu aí no protocolo de estudo, vai manter o paciente em ventilação protetora diafragmática, mas sem comprometer a proteção pulmonar, que é o que a gente viu nesses últimos slides aí. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. O que você acha da pressão da ventilação com proteção diafragmática? Você já tinha ouvido falar? Se você não tinha ouvido falar, convido você a comentar aí para mim no vídeo e para você compartilhar também com os seus colegas, para que cada dia mais a gente faça crescer a profissão, a fisioterapia e a fisioterapia respiratória. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso